Hoje vamos deixar essa garrafinha escolher minha próxima leitura. No início do mês, eu me gravei tirando um papelzinho dessa garrafinha, que eu apelidei carinhosamente de Garrafinha do Caos, para decidir qual ia ser minha próxima leitura, de acordo com vários critérios que tem aqui dentro. Livros com múltiplos pontos de vista, livro com publicação independente, livro de outro milênio, essas coisas assim, tem vários critérios aqui dentro. Todos esses critérios foram desenvolvidos para me tirar da zona de conforto, para eu escolher livros que estão fora do meu radar e livros que eu não normalmente leria. E eu vou deixar agora vocês verem o resultado desse sorteio. Vou mostrar para vocês primeiro. Então, como vocês viram, foi tirado esse aqui, que é o livro que tenha entre 200 e 350 páginas de suspense. E o escolhido da vez, baseado nesse critério, foi O Bom Filho, da Yu Jong-jong. E como vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou falar primeiro a sinopse do livro, depois a minha opinião sem spoilers, e depois a minha opinião com spoilers. Mas pode ficar tranquilo que vai ser dividido aqui nos capítulos, vai ter borda vermelha quando tiver spoilers, então ninguém vai ser pego de surpresa. O livro já começa com o nosso protagonista, o Yoo Jin, acordando coberto de sangue. Sangue na roupa, nos lençóis, no caminho até a porta. E ao levantar e sair do quarto para entender o que estava acontecendo, ele se depara com o corpo da sua mãe ao pé da escada e a casa também tomada por sangue. O problema é que ele não lembra o que aconteceu na noite passada. Apenas que ele saiu para correr na noite anterior e a voz da mãe gritando o nome dele em algum momento da noite. A partir daí, a gente acompanha o Yoo Jin tentando desvendar esse quebra-cabeça do que aconteceu com a mãe dele e o que aconteceu com ele, buscando na memória, buscando pistas pela casa, por gavetas, por armários, fazendo realmente assim a engrenagem girar para tentar lembrar, para tentar desvendar o que tinha acontecido. Além disso, o Yoo Jin sofre de epilepsia e ele teve uma vida regrada a remédios com fortes efeitos colaterais. Isso afetou muito em vários aspectos da vida dele. Isso incluiu uma carreira abandonada de natação, que era um esporte que ele amava muito e teve que largar pela epilepsia, e um sentimento de opressão pela superproteção da mãe, que ele gosta de sempre pontuar em vários momentos ao longo da história. Que ele não pode sair, que ele não pode viajar, que ele não pode ir em nenhum lugar sozinho, que ele tem horário pra chegar em casa. E vale lembrar que o livro inteiro é na perspectiva do Yoo Jin. Então a gente só sabe o que ele está pensando. E as intenções dos outros personagens são baseadas no que ele acha que é. Logo de cara, a gente vê que o Yoo Jin não é um narrador confiável. Esse é um livro mais pra descobrir como foi feito do que realmente quem fez. E isso a gente já sabe logo nas primeiras páginas do livro. Eu tive muitos altos e muitos baixos ao longo dessa leitura. Não foi uma leitura que eu fiquei ansiosa para saber o que iria acontecer, que eu precisava pegar o livro para ler. Foi um livro meio arrastado. Eu gostei de alguns pontos, como a perspectiva aqui do Yoo Jin, que você vai entender o porquê disso ser interessante quando ler, e eu vou falar mais sobre na parte com spoilers. Mas eu não gostei de outros pontos, como o uso do diário da mãe como uma fonte da verdade, o andamento meio lento da história e como foram feitas as grandes revelações. O que é muito triste, porque a história em si é muito interessante, é muito original, mas pra mim ficaria melhor se ela fosse um pouco mais curta, porque em alguns momentos a gente sente que a autora está arrastando algumas revelações, arrastando o andamento da história para apenas criar mais tensão pro grande plot twist, que daí quando ele chega, acaba não sendo uma grande surpresa, porque tu já tava com aquilo meio que sendo uma possibilidade. Pelo menos foi isso que eu senti. É um livro pesado, é um livro que tu se sente agoniada lendo, que tu fica com raiva, pelo menos eu fiquei com muita raiva em alguns momentos, fiquei com nojo assim do personagem e às vezes eu queria entrar no livro e arrebentar a cara dele, mas ao mesmo tempo eu fiquei com tédio. Então é muito difícil explicar os sentimentos desse livro. Ele é meio que 880, ou ele te pega desde o início ou não. É um thriller psicológico e eu tenho certeza que eu conheço pessoas que iriam amar esse livro. Isso inclui até a minha mãe. Para contexto, ela é fascinada por esse assunto e ela fez uma pós de neuropsicologia apenas por diversão, apenas porque ela gosta de saber sobre esses assuntos, porque nem psicóloga ela é bióloga. Então, mãe, se você está vendo isso, eu vou te levar esse livro quando eu for aí. Eu acabei dando 3,5 estrelas para esse livro e eu recomendo, sim, para um público específico que gosta de
thriller psicológico e não se incomoda de ser um pouco lento e ser mais centrado nas memórias e nos flashbacks das histórias e não necessariamente das ações dos personagens. Agora eu vou falar um pouco com spoilers desse livro. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Agora eu vou deixar um tempo para as pessoas saírem e vamos para a parte com spoilers. Tem muitas partes que eu fiquei confusa com a timeline da história, que eu não lembrava mais aonde o personagem estava, o Eugene, quando ele estava lembrando dos acontecimentos do passado dele. E quando voltava pro presente, eu ficava, ah tá, ele tá no quarto dele, o que aconteceu antes, o que não aconteceu. Isso ficou meio estranho, talvez porque os flashbacks são bem longos e tem bastante ao longo da história, então fica meio confuso quando é o presente, quando é o passado, mas isso é só questão de se acostumar com a escrita da autora. Eu não senti pena ou fiquei comovida com a situação do Eugene desde o início. Eu já senti eles não sendo uma pessoa boa, então eu não me apeguei a ele, eu não me apeguei a nenhum personagem, na verdade. Não fica triste nem feliz que nenhum vive ou morre. Fica mais querendo saber só os segredos que ele guarda, mas às vezes demora tanto que meio que não importa. Mas foi interessante a visão social dentro da mente do Eugene, já que a grande revelação do livro é que ele é um psicopata, né? Ele é um psicopata do tipo predador, como eles dizem aqui, que é o pior tipo de psicopata. Ele vê as pessoas como uma peça que vai ajudar ele ou prejudicar. Se vai prejudicar, tu tem que tirar do tabuleiro, vamos dizer assim, e se vai ajudar, ele se aproveita dessa pessoa. E isso é desde criança, ele já demonstrou traços de psicopatia desde pequeno, que a tia dele e também médica descobriu isso, né, e falou pra mãe. Ele, no entanto, não sabia disso, ele pensava só que ele tinha epilepsia. Na verdade, ele nem tinha epilepsia, porque a epilepsia acontecia quando ele parava de tomar os remédios pra psicopatia, então foi uma grande revelação pra ele também, saber disso, que na verdade o remédio, ele não estava prevenindo a epilepsia e sim estava provocando e não deixando ele ser o verdadeiro eu dele, né? Outra coisa que seria a grande revelação do livro é a morte do irmão, do Yumin e do pai, ser na verdade um assassinato. Pra mim não foi uma grande revelação, desde o momento que estavam falando naquele dia, ou a morte do irmão, a morte do pai, eu já pensava que foi por causa do envolvimento do Eugene, não necessariamente foi um acidente. Tu já pega isso pela vibe da história, e eu também não gostei de como foi feita essa revelação, que daí foi pelo diário da mãe e depois a gente vê pela perspectiva do Eugene. Eu não achei que foi um bom recurso usar o diário da mãe como a fonte da verdade, como um gatilho pro Eugene lembrar das coisas, daí contar pra gente que ele lembrava. Eu não sei como seria melhor, o que na verdade substituiria o diário, mas eu não gostei do diário. Isso aí é uma reclamação apenas por ser uma reclamação, porque eu não sei o que seria melhor. Uma parte que eu achei desnecessária foi a parte dos policiais aparecendo lá na casa por causa da chamada de falso furto ali que a tia dele fez, porque se a gente tirasse essa parte dos policiais, meio que não mudaria nada da trama. Eu acho que foi só pra montar ali um cenário de ansiedade e tensão com o irmão adotivo, o Hae-jin. Depois que o Hae-jin descobre tudo, porque o Eugene conta pra ele tudo desde o início, e o Hae-jin quer que ele se entregue pra polícia, e daí a polícia aparece por causa desse falso furto, e daí tu fica com aquela tensão, será que o Hae-jin vai contar? Será que ele vai delatar ou não? Daí fica aquelas páginas assim de ansiedade, mas na verdade ele não delatou, ele queria que o Eugene fosse levado à delegacia pra ele não sair algemado do condomínio. Mas aí é um artifício pra gente ter o final que foi o final, né? Isso talvez faça sentido pelo Hae-jin ser construído como um personagem bem digno e bem resoluto nas suas crenças. Não sei, talvez seria mais interessante tirar essa parte da polícia e ir direto pro final. A parte que o Hae-jin descobre tudo que o Eugene fez com a mãe, com a tia, que ele, né, desvive a tia também quando a tia descobre, e pular direto pro saindo no elevador lá, indo pro carro da mãe dele. Eu acho que se pulasse isso, tirasse o policial, seria mais proveitoso, porque parece que realmente é desnecessária aquela parte. E agora chegamos no final. O final não foi chocante pra mim, não sei se
Deveria ter sido também. Eu já tava imaginando que ele iria sobreviver, que o Jin iria sobreviver de alguma forma, ele iria conseguir fugir, ele iria conseguir seguir a vida dele. Pelo que a gente já imagina no subconsciente sobre psicopatas por causa da mídia, por causa das histórias que chegam pra nós, que eles são super inteligentes e conseguem se safar de muitas situações, e isso não foi diferente. Ele faz ali um plano super mirabolante e consegue fazer com que o irmão seja morto e levou a culpa pela morte da tia e da mãe. Então ele consegue sair ileso da situação e a gente acaba o livro vendo que ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, que é perseguir mulheres porque ele gosta da emoção que isso traz. A primeira vez que isso aparece no livro, eu fiquei com tanta raiva, subiu tanto ódio e nojo pelo personagem. Eu acho que seria mais chocante pra mim se ele fosse pego ou morto do que realmente o final desse livro. Mas não quer dizer que eu queria ter visto isso. É só um devaneio aqui. E um ponto alto do livro foi a menção do filme Cidade de Deus e o do Rio de Janeiro. Eu só queria deixar aqui registrado essa menção que eu achei bem legal. E eu também gostei dessa citação do livro, que as histórias felizes geralmente não são verdadeiras. E a gente sabe muito bem isso. Quanto mais loucura, quanto mais caos, quanto mais inacreditável for a história, mais ela pode ser verdadeira do que se tudo der certo, se tudo correr como o planejado. Essas foram então as minhas opiniões sobre esse livro. Foi uma leitura proveitosa, eu gostei de ter feito ela. Eu gostaria de ter gostado mais desse livro, principalmente pela visão psicológica que ele traz, e isso foi o que mais me fascinou. Mas tudo bem, é pra isso que tá servindo essa garrafinha aqui, pra ler livros totalmente fora da minha zona de conforto. E eu estou gostando bastante. Essa é a parte 1. Mês que vem vai vir a parte 2 de tirando um papelzinho aqui dessa garrafinha e vamos ver qual que vai ser a próxima escolha. Eu estou animada? Estou animada. E lembrando que essa resenha de todos os livros que eu leio estão lá no meu perfil da Favobooks. O link pro meu perfil vai estar aqui na tela e também aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber de vocês se vocês já leram esse livro e o que acharam, quais foram os pontos altos, quais foram os pontos baixos, ou você ficou com vontade de ler esse livro? Deixa aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. Até a próxima!